Primeiramente, obrigada, né, por você ter aceitado a entrevista, contribuir com a gente. Bom, então a gente quer começar pelo geral, pelo mais básico, né, quando se fala de economia bauruense. Como tudo começou, quais foram as atividades econômicas e as fases econômicas da cidade, pelo menos até a sua industrialização? Bom, é difícil responder, mas vamos lá. Talvez exista, eu nunca cheguei a pensar assim em fases, né? Primeiro. Segundo, quando eu fiz essas pesquisas sobre Bauru, a industrialização apareceu como um tema dentro da pesquisa, mas eu não aprofundei o tema da industrialização, Sim. não procurei desvendar a existência de projetos estruturados de industrialização, iniciativas governamentais, no caso da prefeitura, em torno do incentivo à indústria. Na verdade, essa pesquisa eu trabalhei mais com o que chamava na época de representações, ou seja, de como alguns atores sociais, particularmente os jornalistas, por meio dos jornais e alguns memorialistas, pensavam a cidade, interpretavam a cidade e ao mesmo tempo propunham projetos, alternativas, muitas vezes associados a uma certa política da prefeitura e que também estava articulado algumas ideias de desenvolvimento da sociedade brasileira do período, aí, particularmente nos anos 60 e 70. E alguns memorialistas, né, algumas obras revelam um pouco algumas características da cidade. Por outro lado, nós tivemos um professor aqui, o Jacques Vivier, que era economista, foi professor da Faculdade de Economia da IT durante um bom tempo. Ele fez algumas pesquisas sobre economia em Bauru e de algumas cidades do interior. Na época eu usei esses trabalhos, mas era particularmente sobre o período contemporâneo, que era anos 80 e talvez início dos anos 90, e também de um viés demográfico. Mas o que eu posso dizer é que os relatos dos memorialistas e de alguns trabalhos de história indicam que a região de Bauru, no processo de ocupação, tinha uma economia de quase subsistência, que depois, com o surgimento de grandes fazendas, talvez isso última década do século XIX, quando se torna município. Então havia uma grande fazenda denominada Val de Palmas, e acho que algumas outras fazendas da família Azarias Leite, que é nome de rua, e que estavam voltados para a cafeicultura. Mas tudo indica que, a despeito dessas grandes fazendas, não havia uma produção significativa de café no município, comparando a outros desse período. Então, tudo indica que a economia bauruense era muito pobre. Isso aqui era uma vila, né? Era uma vila, a despeito de se tornar município em, acho que 1892, se não me engano, já nem lembro mais. E a despeito de se tornar município, revelando um certo prestígio político dessas lideranças de agricultores, mas ainda assim numa economia muito, muito incipiente. Há um razoável consenso que um momento decisivo da economia bauruense e da própria cidade se dá na primeira década do século XX, com a instalação de 3 ferrovias. Então nós temos nessa década o início da construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, a chegada dos trilhos da Companhia Paulista e da Companhia Sorocabana.
Então, há um razoável consenso que a presença dessas três companhias, elas integraram a vila, né, o vilarejo, a cidadezinha, a uma rede de transporte, o que se reconhece hoje, segundo alguns estudos da comunicação, né, é uma rede de comunicação, porque o transporte ferroviário, como todos os outros tipos de transporte, se constituem em vias de transporte da mensagem, cartas, livros, telégrafo, né? O telégrafo era decisivo, e a rede de telégrafos, na maior parte das vezes, estava instalada na rede ferroviária. Então, teve um papel decisivo numa integração, numa rede maior do país, porque até então, se pensar, eram estradas de terra, transporte de carroça, né? Então, a ferrovia teve um papel transformador das áreas em que ela chegava, né? Nas áreas que ela atingia, mas também se tornam pontos de atuação do próprio Estado. Por exemplo, a Companhia Sorocabana era estadual, a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil era federal, trazendo também funcionários novos, de várias patentes, né, de vários níveis, incluindo de nível universitário, como engenheiros, inclusive alguns do exterior, seja principalmente para a construção dessas instalações ferroviárias. Mas também a ferrovia implicava em uma atividade econômica. Então ela ofereceu várias coisas, oportunidade de emprego, portanto um aumento da população de funcionários que passavam a se fixar na cidade, que estimulava a economia local, e, portanto, os investimentos e o orçamento, né, dessas empresas passaram a circular na cidade como um ponto ferroviário e conexão entre essas ferrovias, e se estimulava a maior presença de pessoas em trânsito, mas ainda assim representou uma certa diferenciação ou um acréscimo na economia. Há algumas informações que indicam que, por exemplo, a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, ela iniciou aqui em conexão com o oeste do estado e depois Mato Grosso. Isso demora quase 10 anos, né, até a divisa quase com a Bolívia. Então, também Bauru se torna um ponto de conexão com essa região. E aí é uma área de surgimento de entrepostos comerciais, escritórios de representação, aumento do setor de hotelaria, na medida que tinha essa característica de ponto de passagem. E todas essas atividades eram consideradas da área do setor terciário. Então, há uma tese, né, um entendimento razoavelmente consensual, que foi decisivo. A chegada das ferrovias, das empresas ferroviárias, foi decisivo para o contorno do setor terciário da economia, e talvez uma predominância do setor terciário da economia, e que teria sido mantido por décadas, talvez até hoje. Por outro lado, você toca na questão industrial, né? Hoje, quando se estuda a questão do patrimônio, e tem alguns estudando e fazendo levantamento, o patrimônio ferroviário passou a ser reconhecido como patrimônio industrial. Dada algumas características que eu não teria condições de desenvolver para você agora. Mas se pensar principalmente na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que tinha sede aqui, ela tinha uma dimensão industrial na medida em que ela continha oficinas que fabricavam vagões, fabricavam carros de madeira, carros de metal, fabricavam diversos equipamentos. Então, a despeito de locomotivas serem compradas no exterior,
alguns equipamentos constituintes da composição ferroviária, né, do que a gente chama popularmente de trem, serem montados a partir de alguns equipamentos comprados por outros ramos industriais, a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil elaborava parte significativa do seu maquinário. E em outros aspectos também, porque se pensar o que era uma indústria em Bauru na primeira década do século, ou no interior, algumas coisas de tecelagem, mas que aqui talvez fosse quase inexistente, mas indústria de refrigerante, setor de produção de carne e conserva, fabricação de móveis. Então, se pensar fabricação de móveis, montagem e construção, criação de máquinas, as oficinas da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil passaram a fazer isso. Eu não sei exatamente em que data, mas em 1921 foi construída uma grande instalação que passou a ser chamada de Oficinas da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Então, podemos entender que, pelo menos no aspecto da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, havia uma dimensão industrial nas suas atividades e, nesse sentido, uma presença industrial, ainda que modesta, na cidade. Por outro lado, né, as atividades econômicas das três companhias tinham um peso significativo na economia de Bauru. E pensando em outro aspecto, é um período praticamente não tem universidades, né, não tem cursos técnicos. Então, eu não sei das outras companhias, porque instalações semelhantes, por exemplo, a Companhia Paulista tinha instalações desse tipo em Rio Claro. Então, fábricas de construção de vagões, de composição. E, portanto, esse processo industrial precisava de mão de obra especializada. E a tendência era as companhias ferroviárias formarem seus quadros. Tanto é que eu não sei quando surgiu, mas a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil tinha o que se chamava de uma escolinha, que era uma escola tipo Senai, de nível ginasial, correspondente ao ginasial, e que, portanto, abrangia a formação geral, mas tinha a parte técnica, formação de torneiro, fresador, eletricista, encanador, sei lá, talvez tivesse umas 5, 6 especialidades. E os melhores alunos passavam a atuar na companhia. Falei demais. Não, tá ótimo, porque você já respondeu várias perguntas. Bom, então, em que momento a gente pensa muito na industrialização como época ali de 50, 60, até 70, né, dependendo de alguns lugares. E, bom, a partir da ferrovia, o que mudou na industrialização da cidade desde então? Que outras empresas chegaram aqui? Qual foi o foco delas? O que mais tinha aqui na cidade, por exemplo? Você citou o caso da construção de maquinários e de elementos da ferrovia, mas depois o que começou a ser produzido por aqui e por que Bauru saiu em desvantagem quando a gente pensa de outras cidades do interior paulista? Tem coisas que eu não tenho condição de responder. Por exemplo, se pensar das indústrias, o processo de industrialização nos anos 60, eu não, na minha pesquisa eu não me preocupei com isso, né? Mas assim, eu sou de Bauru, né? Então nós tivemos, eu fiz curso de Química aqui, Colégio Técnico em Química, nos anos 70, todo mundo na época fazia colégio técnico, e trabalhei um pouco como químico. Então, talvez, nós provavelmente tínhamos, né, empresas de imóveis, mas talvez alguns destaques. Havia uma fábrica de refrigerante. Da Antártica, né? Da Antártica, da Coca-Cola. A da Coca-Cola dizem que fechou e virou só de água depois, não é?
talvez ela existiu até os anos 80, era para inclusive eu ter trabalhado como químico na Coca, já no prédio novo aqui, depois do Núcleo Rase. Inicialmente a fábrica era lá na Praça Portugal, frente à Praça Portugal, ali atrás não tinha nada. Havia uma outra fábrica do que hoje se chama de Tubaína, que é o chamado Guaraná King, na rua Seabra, lá mais ou menos perto do Rio Bauru, onde é a área que originou a cidade. O que mais? Talvez existisse algumas outras coisas. A fábrica de bateria, a antiga Ajax, também antiga, eu cheguei a trabalhar nos anos, acho que 78, numa fábrica da Ajax, no Distrito Industrial, né, fim dos anos 60. Então, a partir de um plano diretor, como era uma política nacional, de orientação nacional, foi criado um distrito industrial. Então, a ideia da industrialização, embora ela tenha existido no início do século XX, tenha se desenvolvido um pouco no período da Primeira Guerra Mundial, quando cessam a vinda de produtos importados da Europa por causa da guerra. Então faz tempo que eu não leio mais essas coisas, mas enfim, tem uma análise que lá mais ou menos no período da Primeira Guerra tenha ocorrido um estímulo à produção da indústria nacional, que naquele período era basicamente indústria de tecido, né, tecelagem, indústria vidreira, né, fábricas de vidro, isso é uma coisa antiga. Tenha tido uma aceleração no período da Primeira Guerra. Depois, com os governos Vargas, tenha ocorrido alguns projetos de industrialização. O mesmo ocorreu no período JK, né? E aí no período JK também foi muito decisivo, segundo o governo Vargas também foi decisivo, a ideia da criação já de uma indústria de base, então indústria siderúrgica, Petrobras, essas coisas todas, exploração do petróleo. Então Bauru vai entrar nesse movimento em dois aspectos. Desse ideário, né, a ideia de que o país precisa industrializar, então a industrialização é vista como o único caminho para transformação, enriquecimento, progresso da sociedade, vários aspectos, né, no sentido da ideia de que a sociedade e a cidade vão ser alavancadas por meio da industrialização. Isso estimula alguns prefeitos a buscarem a vinda de empresas que se fixam, porque, sem dúvida nenhuma, é um período em que há uma intensificação do crescimento do parque industrial brasileiro, e isso vai ocorrer com concentração em alguns lugares, né? A gente sabe, principalmente nesse período, na região do ABC em São Paulo, mas isso ocorre em várias regiões do país, inclusive nas cidades menores, considerando as suas especificidades, né? Então, o que eu acho que ocorreu em Bauru foi um movimento industrial tímido na esteira dessa tendência nacional e estadual, porque tem alguns trabalhos que identificam que nos anos 70, na verdade nos anos 60, na área de urbanismo, de discussão da cidade, já há uma interpretação que São Paulo já cresceu muito, que São Paulo é uma cidade caótica, que é difícil de ser administrada. E aí surge algumas teses da interiorização do desenvolvimento. Então, eu já não me lembro, mas ocorrem umas políticas de estímulo à expansão da instalação de parques industriais no interior. Acho que Bauru não se beneficiou tanto desse processo. Se você me perguntar por quê, isso é uma grande questão, é difícil dizer. É possível identificar que algumas cidades em
inseridos numa rede anteriores de transporte de economia e que, portanto, algumas regiões que já havia uma economia mais estruturada foram beneficiadas com esse processo e de ocupações mais antigas que aqui. Destaco Santos, pelo Porto, Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e Ribeirão Preto. Eu acho que principalmente aí nesse período. O que eu estudei na época é perceber como é a ideia de que depende muito do prefeito em buscar indústrias e aí para que elas se instalem. É a ideia de incentivos fiscais, de ter infraestrutura. Eu não tenho condições de avaliar em que medida esses elementos pesaram e aí alguns prefeitos foram mais eficientes do que outros. Agora, tem coisas interessantes. Por exemplo, nesse período é instalada uma grande empresa em Pederneiras, que não tinha uma estrutura industrial, a antiga Clark, que depois foi se transformando em outras empresas. Hoje é Volvo, não sei. Uhum. Nos anos 50 foi construída uma fábrica de cerveja em Agudos, antiga vienense, que inclusive eu trabalhei lá, depois se transformou em Brahma, antes de ser Ambev, né? Trabalhei como químico lá de 79 a 82. E também havia a Freudenberg, que hoje acho que é Eucatex, que é a indústria de processamento, não sei se chama hoje de celulose, né? Processamento de madeira para confecção de placas de madeira, né? Do mesmo modo que havia o que se chama de agroindustrial, em Lençóis, também em Pederneiras, em Jaú. Então Jaú também foi um grande centro cafeeiro, uma cidade muito rica, no início do século XX. É curioso, tem uma indústria de calçado, né? O calçado feminino forte lá. Eu não sei em termos econômicos o quanto isso representa, mas ela é reconhecida como por isso, e algumas outras indústrias. Mas o que eu costumo enfatizar é que, por outro lado, Bauru teve esse caráter do setor terciário alavancado. Então, por exemplo, nos anos 50 surgem duas faculdades, duas instituições de ensino universitário. A antiga Faculdade de Filosofia, eu não lembro o resto, da instituição do Sagrado Coração de Jesus, ligado inicialmente ao Colégio São José. E depois, nos anos 60, eles construíram um prédio. A antiga Faculdade de Filosofia, chamava FAFIL, né, uma sigla. Também nos anos 50 surge a Faculdade de Direito, inicialmente, se não me engano, a Faculdade de Educação Física. Depois surgiram Economia, Administração, Serviço Social. No meu mestrado eu analisei a Faculdade de Serviço Social. Surgiu 63, 64, por aí. Então, essas unidades universitárias foram dando um contorno educacional para Bauru. Em 64, se não me engano, foi criada a Faculdade de Odontologia, ligada à USP. Depois, em 67, se não me engano, ela foi implantada. Em 67, também foi criada a Fundação Educacional de Bauru, que era com o nome Fundação, tinha uma mescla de privado e público, porque tinha uma participação da administração pública municipal, então, embora ela fosse paga, né, os alunos pagavam. Ela foi criada com o objetivo também de formar, foi criada inicialmente o Colégio Técnico e Engenharias, com o objetivo de formar mão de obra especializada para esse processo de industrialização, inclusive ligada à ferrovia. E, portanto, essas unidades universitárias reforçaram esse setor econômico terciário, que inclusive parte significativa, FAFIL eu não sei dizer, mas
parte significativa dos estudantes da antiga fundação era de fora. Parte da faculdade de Direito, principalmente da faculdade de Direito, era de fora. Até hoje a maioria é de fora, professor. Mesmo da faculdade de Direito? Não, eu acho que de tudo quanto é universidade, muitos estudantes da região vêm até aqui. Então não são só bauruenses, mas sim de outras cidades menores da região. Vem muito para cá. Mesmo as menores, porque, por exemplo, Direito na IT é muito reconhecido. Então, apesar de ser um curso que em muitas cidades tem, é diferente por conta do reconhecimento. Né? Então, a despeito dessa possível não industrialização acentuada de Bauru, ela foi se constituindo num setor terciário importante, o que o Jacques Vivien chamava de cidades polo. É uma cidade polo regional, do mesmo modo que Rio Preto, que Araçatuba, que Presidente Prudente, que Ribeirão, Campinas, Sorocaba já em outro estágio, né? O que mais eu ia falar? Esqueci. E uma coisa que surge nessa minha pesquisa de doutorado é que Bauru também, como um polo regional, ele se caracteriza por ter setores de representação do Estado. Então, se chama de secretarias, de órgãos de representação do Estado, que atende uma região. Então, Delegacia Regional de Ensino, Delegacia da Receita Federal, Delegacia da Polícia Federal, Delegacia Regional de Polícia e do setor de... tinha Delegacia Regional, tinha um outro setor de segurança, eu não me lembro. Enfim, Delegacia Regional Agrícola. Então, a cidade também se constitui nesse setor terciário, num braço avançado do Estado, que compõe um conjunto de profissionais especializados, funcionários públicos que vão atender a população e, portanto, tem uma economia oriunda das instituições públicas que ajudam a compor essa economia da cidade. Só antes de finalizar, mesmo se você não conseguir responder pela pesquisa, tenta buscar um pouco pela fofoca da sua memória de bauruense e como ex-químico aí. Você tem alguma ideia de por que essas antigas empresas de Bauru, principalmente desse ramo das bebidas, dos refrigerantes, por que elas fecharam? Porque essa é uma coisa que o meu avô falava pra mim antes de eu vir pra cá. Nossa, lá tinha uma fábrica enorme da Coca-Cola e fechou. E realmente... Seu avô morou aqui? Não, mas ele era taxista, então ele fazia corrida pro São Paulo inteiro. E você é de onde? Sou de Araras, perto de Rio Claro. Então, quando a gente chegou aqui, a cidade é extremamente desenvolvida perto da minha, né? Porque Bauru é muito maior. Mas desde que a gente chegou, a gente percebeu que não tem praticamente grandes indústrias que empregam a grande massa da cidade. Né? A maioria das pessoas trabalham no setor ou comercial ou de serviços, principalmente cobrança e telemarketing, né? Que é o que mais emprega. Os jovens hoje. Então, e não é uma mão de obra qualificada mesmo tendo muita universidade. Então, a maioria das pessoas que se formam aqui, realmente elas vão embora. Assim como elas vieram, elas também se vão. Então fica realmente nesse meio de passagem, igual na época da ferrovia. Então eu acho que dá para fazer um link interessante, porque todo mundo que se forma aqui, esses cérebros aí, eles vão embora. Né? A cidade não consegue prendê-los aqui em grandes indústrias. Só em algumas dessas empresas passageiras aí, que o que mais tem é universitário trabalhando meio período na Pascoaloto. É o que mais tem. Né? Ao invés de você conseguir um estágio em uma empresa grande, conseguir um emprego numa multinacional e ficar aqui pro resto da vida, é muito raro. Né? Em diversas áreas. Então, essa é uma coisa que a gente quis investigar, né, como alunas, né, quando a gente chegou aqui, por isso que a gente escolheu essa temática, porque é curioso, né, como a cidade ela realmente foi dominada pelo setor de serviços.
Olha, não tenho uma resposta. Eu acho que algumas coisas se remetem a uma política das empresas, né? Por exemplo, a Coca-Cola, acho que tinha aqui em Marília, se eu não me engano, e aí tinha que fechar uma, eles teriam que fechar uma, e Bauru foi sacrificada. Se a estrutura da cidade influencia nessa decisão, é uma boa questão, eu não sei dizer. Então, Marília, por exemplo, Marília é uma cidade menor, talvez uns 200 mil habitantes, e tem algumas coisas industriais, né? O setor de bolachas, a Ilirã, tem algumas coisas. Não sei se chega a ser superior a Bauru, às vezes a gente tem uma imagem que é equivocada, né? Da Antártica, idem. Quer dizer, eu não me lembro se havia uma Antártica também em Marília, não me lembro, ou se ficou só a fábrica de Ribeirão. Porque tem esse processo de enxugamento, né, das estruturas assim, empresariais. Não saberia afirmar em que medida a estrutura da cidade pode ou não ter influenciado nessas políticas de enxugamento das empresas. Acho que é uma boa questão. Mas é isso, basicamente. Só antes de finalizar o vídeo, tem uma fala sua na entrevista, que você fala que, bom, um setor meio que atrai ele mesmo, né? Então, a cidade que tem um setor, na época, né, entendido como terciário forte, ele vai atrair o setor terciário. Então, realmente foi o que aconteceu aqui, em todos os aspectos. E enquanto desde sempre nunca houve uma parte agrária forte também, como você disse, enquanto a renda da região ela vem muito da parte agrária, mesmo com as cidades sendo bem menores, né? Se você puxa lá em alguns sites que eles fazem esse levantamento, né? A região administrativa de Bauru, a maior parte da renda ainda assim é agrícola. Tem alguns elementos industriais, falam de Jaú por conta da parte de calçados, falam de algumas fábricas de móveis realmente, mas a maioria ainda continua agrária, enquanto Bauru nunca foi. Então, realmente aqui o negócio sempre foi serviço desde o início, então, podemos dizer. Serviços e comércio. Então é isso, professor. Muito obrigada pela disponibilidade, mesmo você estando inseguro por não se lembrar de algumas coisas. Fica tranquilo, porque a gente também conversou com economistas, Você conversou com quem? A gente mandou mensagem pro Cafeu da rádio. Isso eu ia falar, vocês conseguiram falar com ele? Sim, ele me respondeu por mensagem, blocos de mensagem, mas hoje o restante das minhas amigas vão na USC conversar com um professor de lá também. Então... Seria bom conversar com o economista. Sim. O Cafeu talvez tenha... E o Cafeu está ligado mais ao lado empresarial, Sim. né? Não, a gente conseguiu falar com ele, a gente conseguiu alguns dados da CDCom aqui da cidade também, a gente foi lá bater na porta deles lá hoje, porque o e-mail estava dando problema. Então, mas mesmo assim a gente queria um olhar histórico de como a cidade se desenvolveu. E quando eu joguei na internet ali, Bauru Polo Industrial, eu fui andando ali, e a entrevista que você deu tinha esse título. Então eu falei, olha só que perfeito, né? E muitas das coisas que você falou aqui, você já tinha dito lá. Então fica tranquilo que você conseguiu falar bem exatamente o que a gente precisava. Então, muito obrigada, se der para professor. aproveitar aí, tudo bem. Vai. Senão, depois você me fala. Fique tranquilo, muito obrigada. Eu já até desacostumei a falar. Hoje eu melhorei um pouco. Imagina. A hora que eu conversei com o Vinícius, vixe.